Livro de Esther, no capítulo 6, daremos início à leitura a partir do verso 1. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem Mardoqueu, na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se acostuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei e dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glórias. Palavra, irmãos, querida igreja, querida irmandade, que o Senhor nos desperta nessa noite. É uma passagem extremamente conhecida da exaltação desse homem que tanto fez por esse rei. Ele foi perseguido pela sua fé, foi perseguido pela sua natureza, mas ele não desistiu, ele não se desesperou. Antes, ele seguiu um caminho de estar sempre na presença de Deus, em confiar em Deus, em fazer aquilo que era reto nos caminhos do Senhor, até que chegou o dia da exaltação dele. Muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos com situações nas nossas vidas em que é mais fácil nós desistirmos, em que é mais fácil nós decidirmos não seguir o caminho reto. Situações que a vida apresenta para nós, num encontro, num negócio, numa conversa, até mesmo num pensamento. E o pensamento é o primeiro inimigo que nós temos. Muitas das vezes o Senhor quer que nós sigamos por um caminho e os nossos pensamentos nos desviam, tentam nos tirar do caminho que conduz à benção. Porque o caminho que conduz à benção, ele pode ser um caminho longo, ele pode ser um caminho de subidas e descidas. Então, nós perdemos as forças e a nossa força própria nos afasta. Nós queremos cortar, nós queremos desistir. E tem tempos, irmãos, que a bênção é afastada do povo pela reincidência do erro, pela reincidência do pecado. Quando nós damos vazão àquela nossa vontade e nós não nos despertamos que aquilo não é agradável a Deus, o Senhor afasta
a benção de nós. Tem uma passagem nas Escrituras, também muito conhecida, que está no livro de Ezequiel, que é uma profecia que veio ao profeta, que fala: o fim vem, e ali vem uma série de maldições profetizadas por aquele homem, por aquele profeta. Por quê? Porque o povo estava em desobediência e o povo estava em cativeiro. A situação estava terrível para eles por causa do pecado que eles haviam cometido, que uma geração inteira havia cometido. E o Senhor começou a apertá-los de certa forma, esperando que eles se arrependessem e voltassem aos caminhos do Senhor, mas não. Ainda que em pecado, ainda que sofrendo dano, eles ainda continuavam a pecar, a desonrar a lei do Senhor cada dia mais, até que o Senhor se aparece mesmo na prova, anunciando mais prova. Mas não é isso que o Senhor nos desperta nessa noite. O Senhor nos desperta o outro lado. O Senhor nos desperta o outro ponto. Aquilo que o Senhor quer fazer com aquele que busca ser agradável ao Senhor. Erros nós cometemos, irmãos. Erros nós cometemos todos os dias, mas o Senhor conhece os corações de todos aqueles que aqui estão nessa igreja, nessa noite, os corações que estão nesse momento recebendo esse culto através da internet. E vejam, irmãos, que quando o Senhor começa a abençoar, também pode ser que nós nos afastemos do caminho de Deus. O nosso coração fica alegre, o caminho fica um pouco mais largo e nós vamos nos afastando daquilo que o Senhor requer de nós. Às vezes o Senhor tem uma bênção grande e nós, com um pedacinho da bênção, nós já esquecemos do Senhor. Mardoqueu, ele ainda que estivesse com a vida dele a prêmio, em que o homem de confiança do rei quisesse matá-lo, mas ele tinha conseguido uma condição um pouco melhor de sobrevivência, porque ele havia conseguido que uma sobrinha dele se casasse com o rei. Então, de certa forma, havia tido um ganho na vida pessoal dele. E desde o tempo que ela foi preparada até o tempo que há esses acontecimentos, tem um período, passa-se um período de 10 anos em que há esse despertamento do rei Assuero. A rainha já estava constituída, ela já tinha um tempo ao lado do rei, e essas coisas se sucederam como nós lemos aqui. Levou tempo, mas a exaltação na vida de Mardoqueu chegou. Assim como nós acompanhamos o testemunho do irmão André, ele passou por privação, por provação, muitas das vezes ele esqueceu daquele assunto, seja porque tinha outras necessidades, seja porque é o dia a dia ou porque não tinha condição mesmo. Mas tinha vezes, por certo, que aquela aflição vinha na cabeça dele e parecia que a vida ia se desmoronar, que tudo ia se acabar por causa daquela prova. E chegou o tempo que a prova se fez pequena diante da condição que Deus fez na vida dele. Então a palavra do Senhor para nós nessa noite, irmãos, não precisa se alongar e não precisa mudar o curso, porque não dá para mudar o curso da palavra. O Senhor conhece a tua limitação, a minha, e o Senhor conhece até onde nós conseguimos aguentar. Mas o Senhor também reconhece que até aqui a tua força mesmo pequena, mas você não desistiu de receber a bênção das mãos do seu Senhor.
Então haverá justificação, ainda que a morte esteja à espreita, ainda que a tua condenação esteja assinada, o Senhor converterá em vitória na tua vida também. A palavra do Senhor, irmãos, ela vem, ela tem poder, ela entra nos corações, ela entra nos poderes, ela entra nas gavetas, ela entra onde ela tiver que entrar, mas haverá justificação na tua vida. Irmãos, essa é a palavra. A morte já estava preparada. A forca já estava pronta. E quem preparou a forca tinha poder, tinha honra diante do rei. Ele, por pouco esforço, ele alcançava o resultado dele. Aliás, ele estava no pátio para entrar, para ter acesso ao rei, para justamente pedir a morte desse homem. Mas antes que a morte chegasse, chegou a vida. Antes que a morte chegasse, chegou a restauração da honra daquele servo. Então, o Senhor convida a igreja aqui reunida e a nossa irmandade que na internet está nos acompanhando. Pode dormir essa noite em paz. Podem ter preparado tudo contra você. Hoje o Senhor muda o edito da tua vida e justificará a tua casa. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos como vinda dos céus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.